Podemos provar que Jesus Cristo realmente andou na Terra cerca de 2000 anos atrás? Sem entrar no âmbito espiritual, a ciência deveria ser capaz de dar tal resposta para um fenômeno que atualmente tem cerca de 2,2 bilhões de adeptos. Você não concorda? Afinal, o cristianismo é a maior religião do mundo. Então, deveríamos saber um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo. Diante da ausência de evidências científicas, isso nos leva a fazer alguns questionamentos sobre a existência de Jesus. Então, vamos aos fatos. Para começar, temos o Sudário de Turim. Para muitos, essa é a relíquia religiosa mais famosa de todas, já que dizem que o sudário foi a mortalha que cobriu o corpo do Cristo após a sua morte. A mortalha também carrega a suposta imagem do corpo de Jesus, o que faz milhões de peregrinos visitarem a Catedral de Turim, na Itália. Bom, essa poderia ser a prova definitiva de que Jesus esteve entre nós. Mas, infelizmente, as evidências científicas indicam que o sudário é falso. Bom, eu digo isso porque, segundo a datação por radiocarbono, a mortalha não é da época de Cristo, mas sim do século XIV. Os primeiros registros sobre a mortalha, coincidentemente ou não, surgiram exatamente na data apontada pela datação por radiocarbono. Outra evidência questionável é a coroa de espinhos de Cristo. Como as Escrituras Sagradas contam, os soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, fazendo assim uma dolorosa zombaria de sua soberania. Diante disso, muitos fiéis acreditam que a coroa de espinhos existe até hoje, embora esteja espalhada por vários lugares da Europa. Uma delas está guardada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A história sobre essa coroa remonta a pelo menos 16 séculos, mas infelizmente não é do ano 30, que foi mais ou menos quando Jesus morreu. Além disso, a coroa de Notre-Dame é apenas um círculo desprovido de espinhos. Muitos até acreditam que essa foi a real coroa usada por Jesus, mas a ciência a descarta como uma evidência. Bom, se supostamente a coroa de Cristo existe até hoje, certamente os pregos também, já que provavelmente eram feitos de um material muito mais duradouro. Sinha Jacobovici contou em um filme a história dos 2 pregos supostamente descobertos em uma tumba de 2000 anos em Jerusalém. O jornalista apresenta evidências circunstanciais que parecem sugerir que as relíquias enferrujadas pregaram Jesus na cruz. Alguns dizem que a tumba em que os pregos foram encontrados seja de Caifás, um sacerdote judeu que presidiu o julgamento de Cristo no Novo Testamento. Embora a maioria dos especialistas afirmem que a teoria é falsa, muitas pessoas acreditam fielmente que esses foram, de fato, os pregos usados para manter Jesus na cruz. E acredite, essa não foi a primeira vez que alguém fez essa afirmação. Em 1911, por exemplo, o estudioso litúrgico inglês Herbert Thurston contou todos os pregos que eram relacionados a Jesus. Embora apenas 3 ou 4 fossem o suficiente para ter pregado Cristo na cruz, em 1911 foram contabilizados pelo menos 30 pregos sagrados que estavam sendo venerados em toda a Europa. Então, infelizmente, mesmo que muitos acreditem que esses pregos são relíquias religiosas, não existem evidências de que elas sejam reais. Seguindo a mesma linha de raciocínio dos pregos, existem também diversas lascas de madeira que as pessoas dizem ter saído da verdadeira cruz em que Jesus foi crucificado. Se formos somar todas as lascas espalhadas por aí, conseguiríamos não fazer apenas uma cruz, mas um navio inteiro
ao menos de acordo com o teólogo do século XVI, João Calvino, que certa vez disse que não há abadia tão pobre que não tenha um espécime. Em alguns lugares há grandes fragmentos, como na Santa Capela de Paris e em Roma, onde um crucifixo bem grande teria sido feito. Em suma, se todas as peças fossem reunidas, daria um grande carregamento de madeira. No entanto, a Bíblia diz que um único homem foi capaz de carregá-lo. Então, pode ser que algumas dessas lascas realmente seja da cruz de Jesus. Mas, no geral, a maioria delas são falsas. Diante de todos esses fatos, então quer dizer que não existe nenhuma evidência de que Jesus realmente tenha vivido entre nós? Apesar de essas serem algumas evidências questionáveis, agora eu vou te dar outras que definitivamente provam que Cristo realmente existiu. Durante o suposto período de tempo da vida de Jesus, começando no ano zero, não foi um período de grande comunicação. Não existiam livros impressos, nem telefones e muito menos internet. Por isso, demorava um pouco para a informação se espalhar. Apesar das limitações, algumas poucas décadas após a suposta vida de Jesus, menções a ele começaram a surgir nos escritos de historiadores judeus e romanos, bem como em dezenas de textos de cristãos. As cartas do apóstolo Paulo, de cerca de 50 ou 60 depois de Cristo, são os primeiros textos que mencionam Jesus e as doutrinas do cristianismo. Esses materiais também continham instruções práticas para o crescente número de cristãos sobre como viver de acordo com sua fé. O primeiro escritor não cristão a falar sobre Jesus foi o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu por volta de 47 a 100 depois de Cristo. Ele se referiu a Jesus no livro chamado Antiguidades Judaicas, escrito no ano de 93. Na obra, Jesus é citado duas vezes, uma vez em uma passagem curiosa sobre o suposto irmão de Jesus, Tiago, e na outra em um parágrafo que tem sido questionado sobre a sua autenticidade. Já Plínio e Tácito, historiadores romanos, também citam Jesus cerca de 20 anos depois do livro de Joséfo. Tácito menciona o prefeito romano Pôncio Pilatos executando Jesus, citando a sua crucificação. O curioso é que ele coloca o evento na mesma época que os evangelhos cristãos. Já Plínio o Jovem, que também foi governador da Ásia Menor, escreveu cartas ao imperador Trajano por volta do ano 112, descrevendo os cristãos que adoravam Jesus como um Deus. Como eu disse anteriormente, os primeiros escritos cristãos sobre Jesus vêm das epístolas de Paulo. O primeiro deles data cerca de 25 anos após a morte de Jesus. Por outro lado, os relatos biográficos de Jesus no Novo Testamento datam de cerca de 40 anos após a sua morte. Ainda assim, esses intervalos de tempo significam que os relatos da vida de Jesus foram escritos por pessoas que estariam vivas para conhecê-lo ou por pessoas que o conheceram pessoalmente. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Os relatos das testemunhas também correspondem muito bem ao que outras fontes nos dizem sobre a vida na Palestina do primeiro século. Por exemplo, a presença de grandes multidões diante de um curador milagroso como Jesus é confirmado pela arqueologia, que nos diz que os moradores da área tiveram que lidar com doenças como lepra e tuberculose. Um estudo onde hoje é a atual Palestina revelou que, durante a época de Jesus, passar dos 15 anos era aparentemente algo incrível. É claro que isso não prova que Jesus Cristo existiu, mas convenhamos que não faria sentido para os escritores da época criar um personagem tão elaborado. Afinal, eles inventariam tanta coisa assim que batem com a realidade? Eu particularmente acho que não. Apesar de alguns questionarem a existência de Cristo,
para a esmagadora maioria dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, a figura de Jesus pode até ter alguns elementos que não batem com a realidade, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pista de fontes cristãs, judaicas e pagãs. De forma mais resumida, não há dúvidas de que Jesus tenha existido. Agora, se todas as histórias sobre ele são verdadeiras, aí já são outros 500, não é? Eu confio. E fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.